Muitos, pois, dos seus discípulos, ouvindo isso, disseram: dura esse discurso, quem pode ouvi-lo? Sabendo Jesus em si mesmo que os seus discípulos murmuravam a respeito disso, disse-lhes: isso vos escandaliza? Que seria, pois, se visse subir o Filho do Homem para onde primeiro estava? O Espírito é que vivifica, a carne para nada aproveita. As palavras que eu vos disse são Espírito e vida. Mas há alguns de vós que não creem. Porque bem sabia Jesus desde o princípio quem eram os que não criam e quem era o que havia de entregar. E dizia: por isso eu vos disse, que ninguém pode vir a mim, se pelo Pai não for concedido. Desde então, muitos dos seus discípulos tornaram para trás, e já não andavam com ele. Então disse Jesus aos 12: quereis vós também retirar-vos? E respondeu-lhes, pois, Simão Pedro: Senhor, para onde, para quem iremos nós? Tu tens as palavras de vida eterna, e nós temos crido e conhecido que tu és o Cristo, o Filho de Deus. Respondendo-lhe Jesus: não vos escolhi a vós os 12, e um de vós é um diabo. E isso dizia ele de Judas Iscariotes, filho de Simão, porque este o havia de entregar, sendo um dos 12. Além, irmãos, pode se sentar. Serei breve para não ser cansativo, até porque temos o nosso colega aí para finalizar, e não quero deixá-lo numa saia justa. Amém? Irmãos, o discurso de Jesus, para muitas pessoas que não têm vontade de um compromisso, é um discurso que pode parecer duro. É um discurso que às vezes pode parecer irreal. É um discurso que pode parecer, até mesmo, como disse o nosso pastor Adonias, uma banalidade. Pessoas que ouvem o nome de Jesus e zombam. Uns acham que é duro demais, outros acham que é algo para se rir, zombar. Para que eu vou seguir esse Jesus? O que ele tem a me oferecer? Mas Pedro, assim como os outros discípulos, eles conheciam Jesus porque estavam ao lado dele. Viram Jesus realizar milagres. Viram Jesus ensiná-los palavras que realmente aqueciam seu coração e os completava. Mas mesmo assim, irmãos, infelizmente, assim como acontece com muitos irmãos que eu e você conhecem, essas pessoas, elas ouvem o discurso de Jesus e elas preferem voltar atrás. Ah, isso aí não é para mim. Esse negócio de ser crente, olha, acho que eu não nasci para isso. Eu tenho outros afazeres, tenho outros planos, tenho os outros objetivos. Eu acho que esse negócio de servir a Jesus não é para mim. Eu vou, quem sabe, procurar uma igreja que é mais liberal, que permita que eu faça certas coisas. Esse Jesus que está sendo me apresentado ali, talvez não seja o Jesus verdadeiro. Tentando encaixar Jesus dentro da sua própria caixinha de crenças, daquilo que a pessoa acha que Jesus tem que ser para ela. Como se Jesus, ele fosse o servo e não o nosso Senhor. Você já prestou atenção nisso, irmãos? Ele é o nosso Senhor, então a Ele nós devemos a obediência. A Ele devemos o respeito e a adoração. Mas nós vemos que muitas pessoas não pensam dessa maneira. Começam até bem na caminhada, mas acabam tropeçando pelo caminho. Talvez alguém da sua família esteja passando por esse momento, que quando Jesus pergunta, quando indaga, essas palavras são muito difíceis, essa pessoa baixa a cabeça, ou essa pessoa não tem palavras. Talvez seja alguém do seu serviço que você lembra de que há muito tempo atrás louvava a Deus juntamente com você, e hoje quando você diz uma palavra a respeito de Cristo, a pessoa desconversa.
Ou uma pessoa, como aconteceu comigo ontem, uma pessoa que eu conhecia há muito tempo da igreja, eu vi ela no mercado e falei, paz do Senhor, irmã. A irmã deu aquele sorrisinho sem graça, falou, bom dia. Eu fiquei muito triste com aquilo. Oferecendo a paz de Cristo para a pessoa e ela não podia recebê-la. Então o que está faltando, irmã? O que está faltando, irmão? Eu espero que Deus faça a obra na vida daquela irmã e ela consiga retornar para os caminhos do Senhor. Irmãos, Pedro foi um homem que ele tomou muitas decisões na sua vida. É um homem que eu e você poderia olhar e dizer, é um homem ignorante, é um homem que não tem estudo, é um homem que não foi formado na faculdade, é um homem que não fez um curso ali no Senai, é um homem que, quem sabe, é um homem de serviço braçal, que muitas pessoas não sabem falar direito, muitas pessoas já têm aquele preconceito. Ele era um simples pescador. É um homem que trazia muita renda ali para o seu povoado, porque era um povoado que vivia bastante da pesca. Mas talvez para um engravatado, aqueles peitos de pombo estufado, talvez Pedro fosse um qualquer, indigno de sentar juntamente com ele numa mesa. Mas, irmãos, Pedro, apesar dos seus muitos defeitos que nós vemos na Bíblia, ele foi um homem muito humano. Um homem muito humano. Parece um absurdo o que eu estou falando. Como assim? Todos nós somos seres humanos, irmão Mateus. Olha, muitas pessoas são criaturas. Para ser humano, precisa de algo a mais. E para ser além de humano e ser filho de Deus, precisa algo ainda mais. Porque casos de atrocidades que você vê na televisão, ou às vezes até mesmo da nossa cidade, é impossível você classificar certas pessoas como ser humano. É simplesmente uma criatura. Um ser humano, ele precisa ter amor no coração, ser uma pessoa decente, ser uma pessoa honesta. Isso é nada mais do que a nossa obrigação como pessoas, como ser humano. Ter o nome limpo, ser uma pessoa que não mente, uma pessoa que ajuda o próximo, uma pessoa que trabalha direitinho. Isso é o mínimo, irmãos. Não é o irmão Mateus que está falando, é coisa que o papai e a mamãe dizem para você. Desde ali do comecinho. E para nós ainda que somos filhos de Deus, a cobrança é ainda maior. Então, se às vezes Jesus dá um discurso que parece duro, irmãos, é porque Ele quer o melhor para você. E admito, de fato, muitas das coisas que Jesus diz são coisas que impactam a gente, são coisas realmente para você refletir, porque a vida ela é feita de caminhos e decisões. É uma frase que eu quero repetir aí ao longo da mensagem. Todo dia é o dia de uma decisão. Todo dia, irmão Júlio. Todo dia você tem que decidir várias coisas. Você tem que decidir, sabe, nesse climinha de inverno gostoso, toca o despertador, e aí, eu vou ou não vou? Eu dou uma desculpa, ou sei lá, eu falo que quebrou o carro, ou será que eu vou lá e enfrento a segunda-feira? O camarada do meu serviço está me provocando, eu não aguento mais. É toda hora, ele faz tudo lá para me provocar, Bia. Eu vou falar umas coisas para ele lá. Não aguento mais, eu sou crente, mas não sou trouxa. Dia de decisão, cuidado com a sua decisão. Ali na sua casa, quem sabe o desaforo de alguém que é querido por você, mas acaba tendo alguns atritos. Aí é um momento de decisão. Ou você faz que nem o vizinho barraqueiro, que quebra prato, que fica gritando, ou como aconteceu ali na minha rua essa semana, deitou no meio da calçada, no telefone, falando com um homem ali que tinha aprontado alguma coisa com a ex dele, falando alto no telefone. Você pode fazer isso. É uma decisão. Fazer um barraco.
Chegar na casa da sua esposa e falar algumas coisas, você fala, eu vou falar umas verdades para ela. Está aqui entalado. Ou você, não, aquele homem está muito folgado, preciso falar umas coisas para ele. Todo dia é o dia de decisão, irmão. Até o jeito que você falar tem que ser um jeito diferente. Irmãos, eu sei, irmão, eu sou professor, eu vejo cada coisa absurda que sobe o sangue. Você tentando explicar, gente bagunçando, gente fazendo coisa que não devia. O sangue sobe. A gente sabe que o sangue sobe. Às vezes alguma pessoa fazendo coisas absurdas perto de você, te provocando, só para ver sua reação. Irmãos, no momento da explosão, você vai falar coisa que você não devia. E depois você vai se arrepender. Sabe o que é isso? É o Espírito Santo te chamando. Fala, olha, tá vendo? Você não devia ter falado isso aí. Depois vão ficar falando. Por mais que não fale pela sua cara, pelas costas vão falar. Olha lá o crente. Olha lá, aquele lá que fala lá a paz do Senhor para os outros. Aquele que está sempre sorridente. Vixe, se você soubesse o que ele falou para o rapaz lá ontem lá. Nossa, eu vi tudo. O nosso testemunho é a nossa maior carta. É a nossa carta de apresentação, irmãos. Um bom testemunho, irmãos, ele abre portas. Como o nosso pastor disse, uma abertura de culto assim, irmãos, que em certas igrejas jamais você veria. Começar falando de fogo, de apocalipse, de julgamento. Não, em certas igrejas você só veria um salmo, e aquele salmo só de felicidade, só de bonança para abrir o culto. Agora abrir um culto com uma palavra que, Jesus vai voltar. Jesus que é uma igreja santa. Se prepare, ele vai vir como ladrão. Aí você vê a diferença, irmãos. Sabe por que Deus fala isso para mim e para você? Porque Ele se importa. Que Ele não quer, irmãos, que nós nademos nesse oceano por essas dificuldades, para que venhamos a morrer na praia. Está chegando no destino, está quase para conseguir a bênção. Eu vou parar, não aguento mais. É muita luta, irmãos, aqui. É muita prova. Parece que quanto mais a gente busca, mais dificuldades vêm, mais provas vêm. Irmãos, isso é para testar você. Você é um guerreiro de Cristo, irmãos. Todas essas cicatrizes, irmão, que você tem, cicatrizes espirituais, são para te fortalecer, para te fazer maior na fé, não são para te derrubar. E tem outro detalhe, irmãos. Sabe aquele negócio chamado amor ao próximo? Tudo isso que você está passando vai servir um dia para você passar para outra pessoa como um ensinamento. Eu vi, por exemplo, o livro do irmão Wagner, não sei se os irmãos já leram, um livro bem interessante, as histórias de vida dele. Ele está passando para frente o ensinamento, aquilo que ele viveu. Pastor Aparecido, sempre contando também histórias do seu passado. Pastor Adonias, coisas que aconteceram em congresso passado. Isso é interessante. Isso fortalece a nossa fé. Olha, aconteceu isso comigo alguns anos atrás. Mas o que você fez? Porque eu não estou aguentando mais essa situação. Vem cá, vamos sentar, eu vou explicar para você. Irmãos, isso é obra de Deus. Isso é um corpo fortalecido. Isso é união. É isso que Cristo quer de nós. Às vezes o problema que você está passando, que é tão absurdo para você, é um problema que o irmão do lado já passou, e ele tem um conselho para você. Continua orando, continua persistindo. Todo dia é um dia de decisão. Todo dia você pode, como diz aí no mundo, né? Chutar o pau da barraca. Todo dia você pode fazer isso aí. Mas e as consequências depois? Toda ação tem uma consequência, irmãos.
Toda ação tem uma reação, isso é lei da física. Isso também no mundo espiritual. Deus, ele precisa do seu compromisso. Sabe por quê? Nós temos que ter compromisso com Deus, porque Deus, ele tem compromisso com a sua palavra. E se eu e você, se o irmão Mateus, ele está fora da palavra, Deus não tem compromisso comigo. Ele vela pela sua palavra. A partir do momento que eu estou fora dela, não tem essa conversinha de quem tem promessa nunca morre. Tenta sair do caminho, para você ver o leão bravo que tem aí fora, só esperando para te devorar. Sabe, irmãos, momentos como que estamos vivendo aqui, em união, perseverando, louvando, orando, esses momentos são preciosos. São momentos que estamos nos fortalecendo. Porque toda mensagem eu falo isso, irmão. O mundo aí fora, a coisa está feia. E eu tenho certeza que você não é bobo, você não é inocente. Você sabe que a coisa está feia de fato aí fora. Não sou só eu que estou vivendo aí fora. Não é só no seu serviço que você vê coisa errada. É na rua. Às vezes dentro da sua casa. Às vezes, irmão, na sua escola. Às vezes até na igreja você vê algumas coisas que você discorda. Pessoas que deviam estar fazendo as coisas certas não estão, acontece. Mas isso não é motivo para a gente tomar a decisão errada. A decisão errada é sair falando, é sair chutando tudo, é sair esbravejando, é sair desistindo de tudo. Mas não é isso que Deus vem a nos ensinar. Quereis vós também nos retirar-vos? E disse Simão Pedro: Senhor, para quem iremos nós? Para onde iremos nós? Pense, irmão, seja honesto comigo, com você mesmo. A quem seguir, senão a Cristo? Quem mais pode de fato ouvir e aquecer seu coração com algo duradouro que não seja Cristo? Não é um relacionamento fora dos caminhos do Senhor que vai te fazer melhorar, que vai te suster. Não é um vício que vai te suster. Não é, quem sabe, uma oportunidade que estão te oferecendo, que você sabe que é errado e às vezes você fica flertando com aquela situação. Não é isso que vai te levar para o caminho de Deus. Sabe aquele absurdo que algumas pessoas que dizem que todos os caminhos levam a Deus? Olha, de certa forma leva, e ao mesmo tempo não. Como assim? Todo ser humano vai chegar uma hora que vai ter um acerto de contas. Inevitavelmente o caminho que você segue, ele vai te levar a Cristo. Agora, se ele vai dizer: venha comigo, bem-vindo ao meu reino, seja parte da minha família, ou se ele vai dizer: aparta-te de mim que eu não vos conheço, isso depende apenas de mim e de você. Repito, irmãos, todo dia é um dia de decisão. Pedro, no começo do seu ministério com Jesus, um homem já casado, com filho, ali ralando no sol quente, trabalhando para sustentar sua família, homem honesto, homem sincero, ali com seu irmão André, na beira da água, lavando suas redes. De repente chega Jesus com algumas pessoas: viu, empresta o barco aí um pouquinho, preciso dar alguma palavrinha com o povo aqui na região. Ok, presta, legal, impressionado com as palavras de Cristo. Aí depois Cristo, ele dá pitaco. Sabe aquele conselho que muitas vezes muita gente não gosta de escutar? Viu? Você não joga a rede de novo lá. Todo dia é dia de decisão, irmão Júlio. Pedro poderia falar assim: nossa, cansado que nem não sei o quê, trabalhei que nem um cavalo o dia inteiro.
Agora ele vem aqui me falar para jogar a rede lá de novo. Eu sei que a gente não pegou nada. Será que ele está me achando com... E agora do nada ele chega... ele está brincando com a minha cara. Ele não poderia fazer isso aí? Não é o que muita gente faria, irmãos? Todo dia é dia de decisão. Mas Pedro foi manso. Pedro compreendeu que essa era a oportunidade. Que aquele homem era diferente. Não era qualquer um que estava falando com ele. Não era qualquer um que estava falando ao seu ouvido. Vai lá e faz. Era aquele que tinha a palavra de vida eterna. Era aquele que ia resgatar Pedro. É aquele que ia salvar Pedro e sua família. É aquele que ia levantar Pedro como um dos pilares da igreja, irmãos. Talvez Cristo está falando ao seu ouvido: faça isso. Tente mais uma vez. Só mais uma vez. O resultado vai ser diferente. Não desanima não. Não fica às vezes bravejando com Cristo não. Tente outra vez. Todo dia é dia de decisão, irmãos. Persista, persista. Sabe aquele ditado? Água mole, pedra dura, tanto bate até que fura. Isso é verdade. Tem até uma parábola que Jesus fala ali do homem que ficava importunando o juiz sempre. A minha causa, eu fui injustiçado, até que o juiz entregou, deu a sentença a seu favor. Insista, persista, não desista. Insista, persista, não desista. Todo dia é dia de decisão. Pedro escolheu o melhor caminho. E a Bíblia nos diz que foi uma pesca maravilhosa. Tanto é que teve que chamar outras pessoas para ajudar. Todo dia é dia de decisão também na vida de um rei. Saul, que a gente estava estudando hoje na escola dominical. Aliás, já faço a propaganda. Vamos ver na escola dominical. 20 pessoas hoje. Foi uma benção, hein? Estamos estudando sobre a vida de Davi, o homem segundo o coração de Deus. Olha, está muito bom, irmãos. Os irmãos participando. Os professores são ótimos. Deus abençoe, irmão Júlio, irmão Aparecido. É uma benção, irmãos. Quem está vindo pode perguntar. Coisa está boa. E Saul, irmãos, ele era o mais bonito da sua tribo. Era um homem forte. Aquele de aparência que você fala: olha, esse é campeão, hein? Esse você pode confiar para qualquer coisa. O cara bem apessoado, forte, ó. O que você precisar, Saul é o seu homem. Esse aí vai ser um rei maravilhoso. O povo de Deus pediu por um rei, e aí Deus escolheu Saul. Saul começou bem. Foi apoderado pelo Espírito Santo. Venceu batalhas. Mas era um homem que ele tinha um certo complexo de inferioridade. Ele tinha ciúmes de outras pessoas. Tanto é, ele não gostava de ouvir a voz de Deus e fazer completamente aquilo que Deus falava para ele. E o tempo não nos permite. Mas a Bíblia nos diz, irmãos, tantos tropeços que Saul fez por decisão dele. Deus estava dando tudo na mão dele e ele insistia em fazer as coisas diferentes. Mas o inimigo está chegando, Samuel. Não tinha o que fazer. Eu vou sacrificar aqui o animal. Mas quem disse que você é sacerdote para sacrificar o animal? Mas foi por uma boa causa. Sabe a tal desculpa de errou e gosta de dar? Mas foi por isso aqui. Entenda meu lado. Veja bem. Deus não quer saber disso, irmãos. Cuidado com a decisão que você toma. Saul podia confiar e esperar Samuel chegar para fazer o sacrifício. Ele não esperou. Passou um tempo, ele podia ter se arrependido realmente e mudar seus caminhos, podia, mas Saul não fez isso. Foi uma série de erros, votos errados. Quase que o próprio filho acaba morrendo por um voto tolo da boca de Saul. Deus mandou eliminar todos os inimigos. Ele foi lá, deixou o chefe dos inimigos vivo. Pegou os animais e sacrificou. Não era para ter feito isso. Aí é sempre aquela desculpa: foi por um bom motivo. Cuidado com esse tal bom motivo.
Eu não sei por que Deus está cobrando de falar isso. Talvez algo tenha acontecido na sua vida, alguma prática aí que não está legal, e você tem tentado se justificar diante de Deus. É por um bom motivo. Cuidado, irmãos. Deus é aquele que sabe de tudo. Pedro, Saul, foi o homem que tomava suas decisões. Pedro escolheu a melhor parte. Saul, infelizmente, escolheu a pior. Sansão foi outro também, irmãos, que poderia ser uma coisa maravilhosa a história de Sansão. Mas foi um homem consagrado desde a sua infância, desde o seu nascimento. Mas era um homem que andava em relacionamentos errados. Era um homem que tinha uma força absurda que Deus o concedeu. A força dele não era para ele ficar se engrandecendo, era simplesmente para livrar o povo de Israel dos inimigos, no caso ali. Mas Sansão, irmãos, Deus teve muita misericórdia ainda de Sansão. Mas sabe por quê? É uma história que sempre fica engasgada na minha garganta. É a história de Sansão. Não sei se com você é assim também. Porque Sansão podia ter sido tanta coisa a mais do que ele já foi. Mas foram tantos tropeços. Você não sente isso também, às vezes, com algum irmão que parou na caminhada? Louvava tão bonito, pregava tão bonito, não podia ser tanta coisa. Mas tomou decisões erradas. Está acabado toda a história? Não. No último momento Deus teve misericórdia, e para livrar seu povo, novamente a força de Sansão se recuperou, e mesmo cego, ele conseguiu quebrar as colunas, e os inimigos de Israel foram vencidos. Deus, Ele é aquele que tem misericórdia. Deus é aquele que pode resgatar a nossa força. Se você está se achando fraco nessa noite, incapaz, impotente, desanimado, eu não consigo mais, já era, Deus está aqui para recuperar suas energias. Não troque a sua promessa assim como Esaú trocou. Outro personagem aqui para a gente finalizar. Todo dia é dia de decisão. Volto a repetir. Esaú, irmão de Jacó, era ele que tinha a bênção da progenitura. Ele era o primogênito. Ele era o filho mais velho. A bênção do pai familiar, o chefe da família, que herdaria tudo, seria ele o chefe da casa. Mas por um ato tolo e inconsequente, viu um prato maravilhoso de comida ali, ficou seduzido por esse prato de comida. O irmão o seduziu ali, olha que gostoso. Eu tenho, você não tem. E ele salivando. Dá um pouquinho aí, eu estava caçando, eu estava trabalhando. Eu sou seu irmão. Tá, eu dou, mas vamos trocar algumas coisinhas aqui. Trocar o quê? Dá a sua bênção para mim aí, que é todo seu. Não pensou duas vezes. A Bíblia não diz aqui que Esaú sentou, ficou pensando. Olha, rapaz, não, é muito sério, ele está pedindo algo muito absurdo. É só um prato de comida, vai me alimentar momentaneamente. Ele não pensou nisso aí, não. Manda aí, que eu estou com fome. Todo dia é dia de decisão. Não troque Deus por algo passageiro. Deus tem o melhor para mim e para você. Não interessa se você está fraco ou se você está forte. Hoje e amanhã, depois de amanhã, todo dia de decisão, e Deus tem sempre o melhor para nós. Nessa noite, irmãos, tenha essa certeza. Não vou